Olá, João Vitor. Atrasado, mas não tão tarde assim, eu vou fazer uma validação sua. E é importante que você envie os números dessa validação para mim assim que você acabar de ver. Localizando dentro da pasta da turma, João Vitor, primeira, segunda, terceira unidade, último modo, na última versão traz o conjunto completo da produção dessa unidade. E aí vamos olhar aqui o seguinte, no 30, primeiro modo aqui é o 30, alocação de verbas. Para isso nós temos que ter cadastrado verbas. Então, view, cost, componentes com Ctrl apertado, view, cost, centros com Ctrl apertado, temos componentes e centros. Você colocou custo em real, custo é gasto, imposto em real, imposto é gasto, financiamento em real, financiamento é entrada, que você confirmou aqui através de um negativo. Imposto em dólar é gasto. E o dólar, na sua cotação, é R$ 5. O custo em dólar, na sua cotação, que é um gasto, é R$ 5. Então, nós temos componentes que vão compor. Componentes compõem os dinheiros de alguma coisa. E são vários tipos. Nem todos têm todos os tipos. Nem todos os recursos usam todos os componentes. Você deve ter entendido isso. E tem os centros. Os centros é que grupam, tipo impostos. Impostos. Duplo clique. Impostos. Temos em dólar e em real. Faz sentido. São do grupo impostos. Investimentos. Só temos um. É um grupo de um. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é dinheiro que entra, dinheiro que sai. Fluxo de caixa mostra o quanto nós temos em caixa. É bom que o que nós tenhamos em caixa seja positivo. Se nós não tivermos positivo, é porque nós estamos devendo a alguém ou vamos dever. O plano mostra o presente e o futuro. Então, fluxo de caixa mostra o quanto temos. Custo total. Custo é custo. Saiu é custo. Custo em dólar, só ligado a dólar. Então, o grupamento aqui você fez, eu acredito que você entendeu. E aqui eu tenho um considera materiais, não considera materiais. Inclui material chegando, deixa eu ver, custo real. Inclui material consumo de todos os materiais. Custo em dólar. Inclui materiais consumo, todos os materiais. Material comprado não aparece no nosso trabalho. Mas imagina, se nós tivermos material consumido igual ao material comprado, poderíamos ter dois preços, dois débitos, quando ele é consumido e quando ele chega. Se eu chego o material e uso o material, eu pago pela chegada, pago, é muito estranho isso aqui. Custo total é um centro de custos. Então, é só do material que é consumido, de todos os materiais. Fluxo de caixa é do material consumido, de todos os materiais, mas não é de material income, é de dinheiro que entra. Então, nesse caso, o financiamento entra. Investimento. Investimento não envolve material, mas tudo bem. Se houver algum material que tiver uma componente de investimento, já está garantido.
Imposto e taxa seria dos materiais que entram, desde que eles não sejam o mesmo material que sai. Então, por prudência, deixo isso aqui desmarcado. Ok, eu acho que uma revisão dessas ideias faz com que você teste o que acontece se eu colocar um material entrando como, não no projeto, no indireto, material entrando como compras em um momento e usado no futuro como consumo, o mesmo material. Então, se você tem componentes e tem custos, então você pode fazer o modo 30. Pelo que eu vi aqui, você colocou e obedeceu os cinco reais de câmbio. Hoje o dólar não está a 5, mas já deu para entender como é que a coisa funciona. E você fez o modo 20. Vamos ver aqui. Temos alguns custos e impostos padronizados. Deixa eu ver se você colocou isso aqui. Todos os componentes estão aqui, custo por volume, porque o custo da atividade, porque não estamos falando de atividade. Nós temos licença para trânsito, licença para obra, taxa de aferição. Então, na atividade de transporte, eu vou esconder isso aqui. Na atividade de transporte, possivelmente teremos um custo da atividade, não do recurso, de licença. Cada metro cúbico custa R$500. Metro cúbico é volume, então, custo por volume. Ok, R$500. Por volume. E 50% pago no ato. Não é por unidade. É 50%, R$50, desculpa. R$50 de imposto. Então tem custo por volume, show. E custo por volume não, custo fixo. Se tiver trânsito é 50. Tendo trânsito, imposto de 50 para 1.000 metros cúbicos, para 1 metro cúbico, o imposto é 50. Por isso que eu criei esse problema aqui, de entendimento, ou minha má explicação, ou seu mau entendimento. Então aqui diz, cada volume, por volume, é 500, são 9, deve dar alguma coisa de 4.500, mais 50 do custo fixo. Bom, licença de obra não é de transporte, é de montagem. Então, licença de obra, 12.000, está aqui, pago no ato. Peraí, mas o imposto de 50 é pago no ato. Então, o custo fixo é pago no ato. Ato é imposto. Olha, gente, não é custo, é imposto, eu errei. Tira. O imposto é 50. Cadê o 5? Aqui, o imposto é 50. Aqui. E ele é pago no ato. 2, é ponto e vírgula 0. Licença de obra, né? É 12.000 fixo, pago no ato. E 2.000 pago no ato, imposto. Então, estamos botando dentro dos componentes os seus valores. Só que isso aqui é de montagem. Licença de obra é para obra. Obra é montagem, obra não é inspeção. Então, eu vou colocar aqui isso. Aqui. Custo fixo, 1.000, 1.200, imposto. Eu não sei o que é isso, mas talvez
taxa de aferição, aferição de instrumentos, instrumentos e máquinas tem a ver com inspeção. Então, 1.000, taxa de aferição, $1.000, $1.000 mais o imposto em dólar, pago no ato. Não, pago ao final. Está escrito pago ao final. Então é pago ao final. Só que não é na montagem. Isso aqui seria da aferição. Em teoria, isso se repetiria para todos os blocos, entendendo, olha aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. O entendimento, transporte e licença de trânsito, obras de montagem, licenças de obra, inspeção com equipamentos a serem aferidos, taxa de aferição. Com Ctrl C, Ctrl V, você vai poder ajustar todo mundo. Que eu não vou fazer aqui para você não, tá? Mas com Ctrl C, Ctrl V, você vai poder ajustar todo mundo, principalmente que por unidade será multiplicado por unidade de volume. Esse exercício tem o objetivo de mostrar que os componentes podem ser montados em planilha, que nem Excel, e anotados dentro da ferramenta. Isso aqui é uma vez só, esse modo é uma vez só. Parece que aqui nós temos centros de custos, é isso? Componente, não. Aqui é o total do componente. 500 vezes 9, 4.500. 4.550. Não está aparecendo. Eu vou calcular. Vou calcular dinheiro. Calculando dinheiro. Não estou encontrando 4.000. É custo? Não, desculpa. Custo é certo. Custo é custo, imposto é imposto. Tá certo? Se eu quiser saber todos os dinheiros aqui, eu teria que mostrar os centros de custos, que eu não me pedi para mostrar aqui. Não aqui nessa tela. Nós vamos ver isso talvez mais para frente, mas eu vou ver aqui o seguinte. Centro de custos, dinheiros gerais, custo total. Então, vamos ver aqui. $4.500, 4.550. 38, 39. 38, 39. Teria que dar aqui alguma coisa. Né? 4,39, não sei, pode ser isso. 1.000 mais 200, isso aqui é 1.000, custo dólar. Custo fixo. É em dólar. Quando você transforma em reais, vai dar 5 mais 1.000. Então, o custo total, os centros de custos, eles apresentam na moeda em uso. A moeda em uso, vamos ver aqui, View, Costs, Control, a moeda em uso 1, está tudo em reais. Então, os centros de custo pegam isso aqui e convertem para reais. João Vitor, você está vendo que está tudo aqui em reais. Se quisesse ver em dólar,
botão direito aqui e diz que esse, tá vendo? Unit cost. Esse aqui é o centro, é o custo. Ih, não estou achando. Ah, não, aqui. Esse aqui, que é dólar, converter para unidade. Isso significa dizer, agora eu estou vendo tudo em reais. Porque o meu elemento unitário é o real. Se eu quiser ver tudo em dólar, converter para unidade de referência. 1. Então, ele será unitário e os outros serão relativos. Quanto é o meu projeto em dólar? Aqui eu estou vendo tudo em reais. 500, 4.550 aqui. Se eu convertir tudo para dólar e calcular, eu não tenho 4.550, eu tenho 910 dólares. Por quê? Porque agora eu estou vendo todos os meus custos centralizados na moeda de referência. Vou voltar ao normal. Real será a referência, 1. E o dólar voltou a ser 5 reais. Quando eu pedir para calcular, não verei mais em dólares. Verei tudo em reais. Por isso que aqui, 1.000 dólares mais 200 dólares dá 6.000 reais. Bom, esse aqui não era o assunto de agora. Então, apagando isso, voltando para o seu modo 30. E aí, depois que você fez o preenchimento da planilha, tem um monte de campo aqui. Código, nome, componentes, está todos eles do lado direito, bem didático. Você parte para o modo 35. O que é o modo 35? É ver o dinheiro não planilhado. Total cost not found. Total custo. Deixa eu ver isso aqui. View Cost Components Centers. Talvez existisse aqui um total custo. Custo total, olha aqui. Custo total. Será que o nome disso era outro? Total custo? Vou tentar de novo o modo 30. 35. Total Cost Center, total custo. Não achou. Para ver se eu consigo ver o seu gráfico, eu vou mudar momentaneamente esse nome aqui. Tem que ser igualzinho que eu li lá. Mudei momentaneamente. Vou ver o modo 35. Pronto, apareceu. Você fez um modo maneiro, um layout bem esperto e resolveu depois fazer o Cost Center ficar bonito. E mudou. Quando você mudou o código, o gráfico do layout se perdeu. Então, vamos ver aqui. Para que serve esse modo 35? Ele mostra o histograma. Vamos ver o que eles pedem do modo 25. Pede código WBS. Está aqui. Pede nome. Campos totalizadores estão todos aqui arrumadinhos na direita. Ficou bonito. E pediu uns gráficos aqui. Grupamento. Custo total do projeto. Projeto é aqui.
Projeto é nessa linha. Custo total do projeto. Deixa eu ver. Custo total do projeto, custo total da fase indireto e custo total da fase direto. Então, temos esse e esse. Deixa eu ler. Custo total. Estou lendo aqui. Eu estou lendo, mas não estou vendo diferença aqui. Aqui no escrito, botão direito, ajuste. Eu tenho um name aqui. Eu acredito, pelos valores apresentados nos gráficos, eu acredito que esse aqui é o custo total direto. Então, eu vou escrever aqui, ó, direto. Vou até copiar aqui, Ctrl C. Opa, errei. Ctrl C, ajustes, Ctrl V. Acredito que esse aqui seja o indireto. Ctrl C. Eu estou testando, João, eu não tenho certeza. E esse aqui deve ser o projeto. O projeto tem nome, né? Ctrl C. Pronto. Agora que eu acho que eu entendi, eu vou colocar esse aqui para cima, com a mãozinha. E esse aqui para baixo. Então eu tenho, hierarquicamente, meu prédio, trabalho direto, botão direito, ajustes. Eu vou colocar aqui para ficar didático. E vou botar aqui também para ficar didático. Pronto, ficou bonitinho. Pai, filhos. 1.014.587. 1.014.000. Faz de conta que isso aqui está certo. Está vendo que é pequenininho aqui? Está muito pequenininho aqui. Eu não estou enxergando. Por algum motivo aqui, a distribuição do dinheiro está concentradona aqui. Onde é que está o direto? Eu não estou encontrando aqui as durações. Cadê? Isso aqui está dividido em quê? Em marcos? Não. As atividades estão sem a duração aqui. O que será duração? Mostrar duração. Duration, days remaining. Por que está todo mundo sem duração aqui? E eu vou abrir o projeto de novo. Eu vou abrir o seu projeto de novo. Vou abrir outro Spider. E vou abrir o seu projeto de novo. Só que eu vou abrir na versão 200, tá? E aqui tem duração. Todas as coisas têm duração aqui. E na versão 300 não tem duração. Se o projeto é o mesmo, por que eu não encontro as durações aqui? Vou copiar. Estou fazendo no risco, hein? Ctrl C. E vou copiar a duração aqui. E vou calcular de novo. Pronto. Agora eu tenho durações, sequência. Jardim. O jardim dá zero aqui. Que história é essa aqui? O jardim é zero? Era zero. Vou botar aqui um prazo para o jardim.
João Vitor, temos que refazer coisas aqui. Calculando de novo. Pronto, acho que aqui já ficou mais arrumado. Como todos os elementos têm agora duração, eu continuo no modo 35. Por algum motivo, as suas durações sumiram. João Vitor, voltando para o assunto, que nós temos trabalho indireto. Por que o trabalho indireto está todo no final? Supervisão tem um custo. Encerramento tem um custo. Planejamento tem um custo. E não foi colocado aqui neles nenhum custo. O exercício não pediu? Não, porque nós ficamos focados até agora nos blocos. Mas aqui embaixo você vê o que nós víamos na visão 30, estamos vendo agora na visão 35, só que semana por semana. Deixa eu ver se é por semana. Montar tributos, códigos de custo, centro de custo. Ele não disse se é para montar essa visão de gráfico. Ah, disse. Mensais. Está lá na página 62. Mensais. Mensais é botão direito, ajuste. Não. Botão direito, parâmetro. Parâmetro mensal. Parâmetro mensal. Parâmetro mensal. O que nós estamos vendo é o que nós tínhamos em tabelas, agora de forma visual, mês a mês. A quem interessa essa visão? A quem vai dar o dinheiro para o trabalho direto. A quem vai dar o dinheiro para pagar o trabalho indireto. Ele tem que dar 118 mil, 133 mil, 111 mil, senão você não paga as contas. Dar é financiamento. Nós não temos ainda financiamento aqui. Só temos despesas. No módulo 35, custos. E ainda assim não tem o custo do trabalho indireto. Encolhendo isso aqui para blocos. Custo do pavimento. Custo em dólar do pavimento. Imposto do pavimento. Isso aqui totalizou já as partes que nós tínhamos nos blocos. E os blocos totalizaram as partes das atividades. Então, além de saber quanto custa em real e dólar por pavimento, por bloco, nós estamos informando no módulo 35, no layout 35, o valor mensal que deve ser trazido, porque 280 mil aqui no pavimento, não é que 1.230.000 de uma vez só, não, aos pouquinhos, quer dizer, pouquinhos em parcelas, né? Não vamos falar pouquinhos. Eu vou gravar aqui esse módulo 37 como arrumadinho. Eu não vou passar para você. E temos o 37 aqui, 35, o 37, composição dos custos do projeto. Não é histograma de custo, é composição. Deixa eu ver o que é isso aqui. É do projeto, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Arrumando isso, tá uma bagunça. Se é projeto, tem que escrever aqui projeto, senão eu não vou saber nunca.
Pronto, projeto. E aí diz, montar um modo custo total apresentando os WBS, nome, notes e campos totalizadores. Opa, campos totalizadores é custo, dólar, imposto, dólar. Bom, apresentou. E o que é esse gráfico? Custo acumulado mensal. Deixa eu ver se é mensal. Ah, garoto, botou mensal. Eu não estou vendo os numerozinhos aqui em cima. Botão direito, ajustes, numerozinhos lá em cima. Pronto. Ih, mas ficou muito pequenininho. Botão direito, ajustes, bota ele o tamanho 300. Assim eu enxergo, né? Pronto. Vamos ler. Os gráficos mensal, detalhamento do centro de custo total. Centro de custo total. Detalhamento, custo, isso aqui é o custo total, né? São as partes. Só que ele falou aqui, detalhamento do centro de custos. Você detalhou o centro. E eu estou vendo o gráfico. Show de bola. Só que ele falou detalhamento do centro de custo. O objetivo, então, me parece que era o seguinte. Cost center, custo total, manda para lá e esquece seus componentes. É o custo total detalhado. Mas como é que eu vou ver o custo total detalhado? Não está detalhado, tem custo total. Botão direito, parâmetro, expand center. Então, o centro que eu dei tem que ser expandido. Bora? Agora eu tenho o centro, custo total em lilás, e tenho os seus pedaços expandidos. Então, o objetivo do exercício é mostrar composição do custo a partir do centro expandido na telinha. Você usou, aqui não ficou detalhado, né? Mas dá uma olhada nesse recurso aqui. Botão direito, setting. Eu posso ver através de um histograma e eu posso ver através de colunas. Dá uma olhada nas colunas. Vou encolher isso. Expandir isso. As colunas mostram que o lilás é a soma dos coloridos. E aqui tem um colorido tão pequenininho que não dá para ver. Aqui tem um colorido tão pequenininho que eu acho que eu vejo. Eu vou aumentar João Vitor para 600. Pronto, agora eu vejo pequenininho. E eu vejo o cost center, que é o custo total. Aqui ficou meio misturado, né? Então o exercício pediu, me mostra o centro de custo expandido. E eu falei, a gente usou histograma, você usou histograma, e esse aqui parece que está acumulado, né? Deixa eu ver. Não é acumulado. Aqui não diz que é acumulado, deixa eu ver. O gráfico acumulado está certo, é acumulado. Acumulado está certo. E eu estou vendo a linha lilás, que é a soma das outras linhas. Eu não sei se eu quero ver a composição dessa maneira. Então, o que eu vou fazer, João? Eu vou dar uma atualizada na ideia.
novo, 0,37, novo, aonde eu não vou mostrar o centro de custo. Eu vou mostrar os componentes de custo igualzinho você fez. Todos menos o investimento. Está aqui. Vou botar o real perto do real, o dólar perto do dólar. E eu não vou marcar expand porque eles não são centros. Eles são componentes. E vou mandar mostrar. Pronto, tá aqui. Só que eu estou vendo um, outro, aumentando de valor. Só que eu não vou usar o modo histograma, nem vou usar o modo coluna. Eu vou usar o modo empilhado, o jeitão empilhado. O jeitão empilhado mostra mês a mês o total. Olha que maneiro. Ele mostra o total sem a soma escrita na tela, mas ele mostra o total e as cores empilhando as coisas aqui. Então, deixa eu ver aqui. Settings, Stacked Columns, ou seja, são colunas empilhadas. E aqui nesse caso, só para ilustrar, eu vou dizer que é não acumulado, é mês a mês. Olha só, mês a mês. O verde é custo. O lilás é imposto. Dá uma olhada. Proporção do imposto pelo custo, visualmente. E tem uma coisinha aqui azul em dólar e uma coisa vermelha que não dá nem para enxergar, em imposto dólar. A proporção imposto dólar e dólar também dá para ter uma ideia em cores. João Vitor, como nós estamos falando de dólar e reais ao mesmo tempo, fica um tanto quanto que meio bagunçado. Mas você tem a condição de ver os componentes empilhados ou ainda acumulados empilhados e as suas proporções. Deixa eu guardar isso aqui. João Vitor, no outro modo que você preparou, tinha que botar aqui 600, e que você botou os componentes aqui, e não o centro de custo, porque o pedido era centro de custos. Expandido. Pronto. Centro de custo expandido. Acumulado, mês a mês. Eu vou botar em coluna para ficar bonitinho. O azul é o todo, os coloridos são as partes. Lembrando, João Vitor, que dólar somado com real não dá certo. Mas o custo total, ele já está vindo aqui direitinho em reais. É a moeda combinada unitária. Vou pedir para mostrar valores e vou guardar esse layout aqui que eu alterei. Parte 1 fechada, João Vitor. Agora vamos para a parte 2. Que tem que fazer o quê? Bom, dinheiros, custos, agora os materiais. Viu? Materiais. A gente tem que ter materiais. Ctrl apertado. Tem materiais aqui. Aliás, tem muito material isso aqui. E é claro que os materiais custam dinheiro. João, por isso que nós primeiro criamos os dinheiros, para depois criar os materiais. Porque os materiais custam dinheiro. O dinheiro não custa material. Então, bloco A. Ele tem um volume, tá ok. Ele tem um custo unitário. E isso está na tabela do anexo. Cada bloco tem um custo. Não decorei.
E cada bloco tem um custo de imposto. E cada bloco tem um custo em dólar. Por quê? Porque uma coisa é o dinheiro que eu pago pelo bloco, outra coisa é o imposto que eu pago pelo bloco, outra coisa é uma taxa para o fabricante do bloco, direito de uso do bloco, alguma coisa assim que eu criei para você ter que usar. Bom, então os blocos estão aqui. Vou pintar eles de uma cor especial. Pronto. Aí temos um kit de materiais para montagem elétrica, civil e hidráulico. Todo bloco parece que usa civil, elétrico e hidráulico. Custa, é um kit. Kit vem pedaços, parafusos, conectores. Aqui. Cada kit custa um preço e tem um imposto para pagar. E tem um tal de EPI. Então é um material que eu uso na obra, proteção do trabalhador. E olha, tem água também, que é material, que custa um dinheiro, tudo é imposto aqui, é incrível, tudo é imposto. Diesel também, esses valores estão, eu não estou conferindo, mas esses valores estão dentro do anexo. Estamos cadastrando o material. O container da supervisão custa um dinheiro por mês. Ou por unidade aqui. Unidade é por mês ou por unidade? Tem que olhar isso aí. E o gerador custa um dinheiro por mês. Não é uma unit cost. Tem que analisar isso aqui. Você paga por mês. Eu acho que você paga por mês. Isso aqui você paga por litro. Isso aqui você paga por kit. Deixa eu olhar aqui. Onde é que está a tabela de diesel, de container e essas coisas? Achei na página 64. Container e supervisão. Custo fixo por hora de uso. Pegadinha. Custo fixo por hora de uso. Então, custo. Cadê? Custo por hora de uso. Unit cost. Não é aqui. Interessante. Isso aí é o container supervisão. Custo. E aqui não tem por hora de uso. Tem fixo. Na hora que a gente for alocar isso, vamos deixar por enquanto isso aqui. Olha, garoto, tem que analisar isso aqui. O gerador tem os 100 reais, está aqui. Vou verificar isso mais para frente. Tem uma pegadinha aqui. Ok, você botou os materiais. E eu vou marcar esses dois aqui para a gente tomar conta. Pronto. Já botei os materiais e já botei o preço dos materiais. O modo que é para pedir a locação de materiais. A locação, você colocou os campos dos materiais aqui e colocou a quantidade de materiais. Na tabelinha é fácil da gente ver. Então, montar 3.000. O que é 3.000? 3.000 litros de água. Deixa eu ver aqui. Está escrito nas regras, né? Que cada bloco tem que ser lavado. Cada bloco tem um kit de material. Um kit, todo mundo tem um kit, porque cada bloco tem as suas instalações internas. Um bloco F, um bloco E, um bloco A. Então você está colocando aqui
os materiais. Tá maneiro isso aqui. Água, 3.000 litros de água só porque o bloco existe. Eu coloquei aqui em algum lugar que eles têm que ser lavados. Deixa eu ver. Em algum lugar aqui diz que ele tem que ser lavado. Aí gastava 3.000 litros de água. Estou procurando. Achei, João Vitor. Está na página 65. 3.000 litros de água. Então tem que lavar todo mundo aqui. Então tá legal. Então esse modo, esse layout é para você colocar os materiais nas atividades. Quando você faz isso, eu acho que você... Vou apertar esse botão aqui, hein? Olha, quando você faz isso, você alocou dentro de montar não apenas as criaturas de recurso, como também os materiais em azul. Esse botão mostra o que tem dentro da atividade. Materiais dentro da atividade que somados dão materiais que você marcou aqui na coluna e que ficam definidos aqui nesse conjunto de lista. Como todos são praticamente iguais, varia só a quantidade de bloco A, nesse caso o bloco A dentro do bloco A. Então eu vou encolher isso aqui para voltar ao nosso padrão. Está aqui. Então você preparou o modo 40 com o objetivo de colocar. Eu conferi aqui basicamente montar, está aqui. E os materiais de outras coisas? Montar é montar. Vou fazer um filtro aqui. Desculpa. Vou fazer um filtro aqui, não de montar, mas de transportar. Não tem material nenhum para transporte. Transporte não tem nenhum material alocado. As instruções dizem que não. Mas imagina que para transportar tem que lavar o caminhão. Aí teríamos um consumo de água de lavar. Não está escrito isso. Para transportar, não para transporte, tirando o filtro, pegando outro e colocando em inspeção. Para inspecionar, teríamos que lavar o local, consumindo água. Aqui nós temos outros materiais que a gente não colocou aqui. Quais são os outros materiais? Container, diesel, gerador, grama. Aliás, não sei porque a grama não está aí. EPI. São outros materiais fixes. Fixes. Onde está materiais? São outros materiais fixed que a gente escreveria. Bom, contando de supervisão seria no planejamento. Diesel. Não vou colocar na atividade, porque a atividade não consome. Quem consome é o caminhão. Será em outro lugar. Mas você entendeu. Cadê a grama? Isso. Você entendeu que o modo 40 tem o objetivo de facilitar a alocação dos materiais dentro da atividade. Então, o modo 40. Aí tem o modo 45. Histograma de materiais. De novo, o modo 45 é para mostrar os materiais ao longo do tempo, não na forma de tabela. E aí parece que pede a água.
Vamos ver aqui. Trabalho direto, trabalho indireto. O que tem que ter aqui? Nome, código da ABS. Temos que ter equipamentos. Isso aqui são centros de coisa. Campos com totalização. Insumos, tá bom. Insumos, equipamentos, especial, insumo. Então parece que nós temos aqui centros de materiais. Centros de materiais é Ctrl apertado. Nós temos insumo, água, diesel e kit. Coisas que entram para trabalhar. Temos um especial, que são os blocos e a grama. Quem definiu o que é especial? Eu. A classificação de materiais é uma coisa particular de cada organização. Equipamentos. Kit, kit, kit. Kit é equipamento. Estranho isso. Especial é blocos. Alguém classificou assim, você classificou, e quando você montou o modo, as quantidades de bananas e laranjas vieram juntas. Veja, quantidades, bananas e laranjas. Bom, quem pediu a classificação sabe o que pediu. E aí aqui eu tenho um pedido do 45 para ver projeto indireto e direto. Eu não... Ah, está aqui escrito indireto, indireto e direto. Não entendi nada. Aqui diz direto, eu entendi que é direto. E o assunto aqui é água. Indireto, estrutura por pavimento. Eu não sei se isso aqui é indireto. Eu não sei de que linha isso veio. 2900, 2900. Parece que não temos nada aqui de água no indireto. Eu vou forçar um gráfico para eu ver água. Eu estou clicado no indireto. E para eu não me confundir, eu vou escrever indireto. Cadê? Perdi. Cadê? Gente, eu me perdi mesmo. Pronto. Realmente não tem nada. Então vou apagar isso. E por algum motivo, no trabalho indireto, ninguém bebe água. Esse aqui deve ser o projeto que você fez. Aqui é o indireto, aqui é o direto. Como o indireto não bebe água, temos aqui água. Ele pediu o que aqui no exercício? Gráficos não acumulados conforme a figura seguir. Ih, rapaz, espera aí. Os gráficos por bloco e grama. Isso aqui não é bloco e grama. Isso aqui, tipo... Espera aí. Para eu saber por bloco e grama, eu não posso ver isso na estrutura de projeto. Eu teria que ver isso na estrutura de materiais. Então, eu tenho que procurar o view, diagrama, Gantt de materiais. E ver se o 47 está aplicado nesse negócio. Ah, garoto! Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte. Quando eu gravo esse bloco 47, esse layout, quando eu vou para o meu diagrama de Gantt e chamo o 47, alguma coisa aconteceu. Você fez a coisa
fez a coisa. Vou abrir de novo o seu projeto para ver se eu estou me enganando. Vamos ver aqui. Vou abrir de novo o seu 300 em outro Spider. Cadê? Como é que eu abro o seu 300? Assim. E vou pedir o 47. Chegou. Por que não deu certo quando eu fiz? Vamos de novo. Eu estava no 45. 45. Água. Eu estava vendo 45, é por isso. Então, é água, gráfico apenas da água, não acumulado, semanal. Me confundi aqui, João Vitor, para variar, né? Água, não acumulado, semanal. Água, semanal, não acumulado. Então, você tem um gráfico. Como é um gráfico meio tumultuado, vou aumentar para poder enxergar os números por semana. Para que serviria isso? Eu tenho toda semana um consumo de água. Por algum motivo. Para beber, para lavar. E aqui, eu estou vendo que na semana é 2.900, 3.000 litros de água por semana. Isso significa, João Vitor, que minha caixa d'água, meu reservatório de água, tem que ter no mínimo 3.000 litros para poder caber a água. O pico aqui, tem semana que é pouquinha água, tem semana que é muita água. 3.000 litros. Se eu fizesse aqui por dia, João, não por semana, se eu fizesse por dia, cadê dia? Dia. E eu não quero ver isso com um númerozinho, não. 736. Olha que maneiro. Por dia, eu preciso de 736. Será que eu vou ter uma caixa d'água de 1.000 litros? Ou uma caixa d'água de 3.000 litros? O que está mostrando aqui é que por semana, 3.000, por dia, 1.000. Se eu tenho que lavar o bloco com 3.000, uma caixa de 1.000 no dia não lava. Não dá para lavar 1.000. Então, isso aqui tem o objetivo de alguém analisar espaço de armazenagem. Se ao invés de semana ou dia eu colocasse mensal, sem númerozinho, eu teria aqui um papo de 8.000 litros. Então, eventualmente, no mês, eu vou ter picos de 8.000 de consumo no mês. Então, João Vitor, o gráfico aqui, ainda que não tenha contribuição, ninguém bebe água nesse indireto aqui, nem toma banho, nós temos uma oportunidade de analisar estocagem. Não é de água, é de diesel, é de qualquer coisa. Vamos para o 47. 47 é aquele que eu estava confundindo tudo. É o quanto de que se usa aqui. Vamos ver o 47. Prever. Bloco A, B, os blocos são usados, né? Quando é que eu uso o bloco? Deixa eu ver. Composição de material especial. Nome, campos, totalizador e gráfico não acumulado. Deixa eu ver se isso aqui é não acumulado. É não acumulado. Para cada um. Então, nós temos no seu programa de trabalho o seguinte. Meu prédio. Eu não sei que bloco é. Ah, está escrito aqui. Bloco G. Só usa em novembro, dezembro. Bloco F usa em abril.
bloco especial. O que é especial? Especial é todo mundo. Ah, aqui é o consumo de blocos, tá? Isso aqui, você botou especial por quê, hein? Eu não estou vendo a grama. Eu não estou vendo aqui a grama. Você vai ter que arrumar. Grafia, tá? Eu não estou vendo a grama. Mas aqui eu entendi o seguinte. Aqui você tem por semana, né? Semana. Você tem 0, 1. Afinal, é 0 ou é 1? É um bloco. Parece que você está trabalhando. Deixa eu aumentar isso aqui. A montagem sai da semana sexta e vai para segunda-feira. É por isso que deu uma coisa aqui de dois. Não tem dois blocos, é um bloco que existe em 2 semanas. Então é um bloco. Se eu colocar isso aqui mensal, que não é o objetivo, eu veria um bloco no mês. Mas a minha ideia aqui é entender o quanto de movimento eu tenho lá. Ó, na primeira semana eu tenho 1, 2. Na segunda semana eu tenho 1. Só tem 1. Isso aqui é especial, é a soma de. Aqui embaixo eu vejo que toda semana tem trabalho, menos essa. Toda semana menos essa. Toda semana menos essa. Ou seja, tem bloco a semana, toda semana naquela obra lá. E aqui eu sei quais são os blocos. Aonde eles entram. De forma gráfica, né? Porque eu podia muito bem ver isso na forma de tabela. Então, fechou o módulo 47. Depois do módulo 47, tem a parte 3, que aí vem aquela alocação esperta de container, gerador. Deixa eu ver aqui, mão de obra. Ah, sim, é legal, eu lembrei por quê. Classificou gerador e container no lugar errado. Voltando, viu, material, pronto. Isso aqui não é para ficar como material. Isso é um serviço. Serviço não é pago pela aquisição, é pago pela prestação. Claro, salvo um contrato fechado. Então, esses dois aqui não entrariam aqui, entraria naquele outro cadastro, viu? Resource Control, aqui, gerador, container. Então, aonde você tinha material, teoricamente, você deveria eliminar. Pronto. Porque é aqui que ele entra como um custo mensal. Então, vamos dar uma olhada aqui no cadastro. Você tinha que cadastrar recursos, na parte 3. E aluguéis, no caso, né? No caso, é um recurso, é um serviço. Montador é um recurso. Gente. Pacote de contrato de coisas. Equipe de apoio, pacote de gentes e papel e lápis. Então, contratos, gente, equipamento, contrato de coisas. Isso aqui são recursos que são pagos pelo uso e não por aquisição. E aí você colocou aqui uma galera. Deixa eu ver o que o exercício pede. Montador, ajudante, motor, supervisor, serviços gerais. Aqui. E aqui tem tipo, né? Olha, tem tipo. Mão de obra, contrato, aluguel. Isso aqui é um contrato de equipe. E aqui, serviços gerais, podia ser um contrato. Será que isso aqui é uma criatura? Independente disso, a gente vai continuar olhando. 40
Então, quantidade de todo mundo é 40. Parece que nós temos 40 montadores, parece que tem 40 ajudantes. Parece que vem que padrão. E o tipo, você copiou direitinho. Deixa eu ver. Coloquei um destaque aqui para esses dois aqui, para diferenciar de materiais. E aqui, ele tem um consumo. Vamos lá. Essas criaturas bebem água, né? Deixa eu ver. Água. E como é por hora, a gente aqui tem consumo de água. Esse cara bebe 1 litro, esse cara bebe 1 litro, esse aqui, que não faz muito trabalho, bebe meio litro. Essa galera aqui, serviços gerais, que eu diria que é um contrato, mas vamos deixar como mão de obra. Bebem 5 litros, me parece que são 5 pessoas. Aqui, equipe de apoio ADM, pessoal do escritório, sei lá, almoxarife, bebe 5 litros por hora. Para que eu estou colocando quanto eles bebem? O caminhão consome, por hora, ele consome diesel, né? Mas por hora ele consome um pouquinho d'água também. O gerador também. E o container não é lavado nunca. Esse container é imundo, porque não consome água de maneira nenhuma. Mas o caminhão consome 10 litros de diesel por hora, se ele for usado. E o gerador consome 40 litros por hora, se ele for usado. Então você colocou aqui, kit de EPI. Se uma criatura ganha uma bota, e a bota dura X dias, e 8 horas por dia dá 80x, dividir uma bota por 80x vai dar um consumo de bota por hora. Bota, óculos, capacete, sim, segurança. Então, dá para a gente dizer que essa criatura consome kit. E quando acabar o kit, tem que ter outro kit. Então, aqui nós conseguimos não só dizer quanta água eles bebem e usam. Essa água é para beber, hein? Está faltando a água do banho. E isso aqui é o consumo de EPI. É um bem perecível. Então, se você tiver uma obra muito grande e tiver vários funcionários, o Spider vai calcular automaticamente quantos EPIs precisa nesse mês, no mês que vem, no outro mês, no total. Então, de uma maneira fácil, ele te dá quanto mais gente, mais EPI. Quanto menos gente, menos EPI. E o EPI não usado continua existindo e usável. E tem um custo aqui por hora. Isso aqui é o custo. Gente, isso aqui não é o salário. R$20 é vale transporte, vale refeição, INSS, tudo do cara. E o salário é R$20 por hora. Esse aqui é 10. Esse aqui é 500. E aqui está os valores. Claro que você paga imposto. Nesse caso, esse custo é tudo menos o imposto. Que imposto? Eu não sei, é um imposto. Então, não é o salário dele. É tudo que a empresa gasta com ele ou com o serviço. E você preencheu aqui. Dentro da tabela de recursos, diferente da tabela de materiais, diferente da tabela de componentes. Então, nós temos... Está faltando um aqui, cadê? Peraí. Perdi. Resource, cost, e eu não apertei o Ctrl, pronto. Eu tenho dinheiro que paga materiais. Eu tenho dinheiro e materiais que compõem os recursos reutilizáveis. Então, se eu colocar o montador, automaticamente traz água
EPI, que automaticamente trazem custos de água, custos de EPI, custos de salário, a coisa é integrada. Por isso que a gente seguiu essa ordem, João Vitor. Você, então, cadastrou os recursos, e aí a gente teria que colocar os recursos para trabalhar, que é o modo 50. Modo 50, alocação de recursos nas atividades. E você deixou eles expandidos, encolhidos e expandidos. Você botou quem para trabalhar? Deixa eu ver. Você botou ajudante, caminhão e motorista no transporte. Eu não sei se a quantidade é essa. 2 ajudantes, 1 caminhão, 1 motorista. Para montar, 5 ajudantes, 1 montador. E para inspecionar, 1 ajudante e 1 montador. Para montar, eu tenho 5 ajudantes. Então, isso aqui é meio que padrão. Ficou meio padrão. E aqui diz, o modo 50 tem que ter código, nome, DPH, e também tem que ter volume e unidade, quantidade, você botou quantidade aqui, das criaturas. E o que é o workload? Workload é a quantidade de efetividade. Você botou lá o ajudante, ele trabalha 100%. Ele não vai no banheiro, ele não bebe água, ele não toma café. Ele só para almoçar e volta. O cara trabalha 100%. E o caminhão trabalha 100%, ele não tem que esquentar. Você ligou, está trabalhando. Ele não tem que esquentar, não tem que dar uma manobradinha. 100% é o workload. Quantidade é a quantidade que você colocou aí. Então, se você seguiu as tabelinhas, você botou tudo direitinho e acredita que essas criaturas são suficientes para você produzir. Então, a tabelinha serve aqui para você alocar. A água veio de quebra, água fixa veio da lavagem, diesel veio de quebra do cálculo, e diesel fixo. Então vou calcular isso aqui. Calculando. O que significa isso? Sem recursos. Transporte. Gasta-se 124 litros de água. Caminhão, todo mundo. Mas de diesel gasta-se 400. Eu não estou vendo aqui na supervisão você colocar galera para trabalhar. Será que é porque não foi pedido no exercício? E ninguém faz nada nessa parte de supervisão? Vamos deixar por enquanto isso aqui. Porque ninguém bebe água aqui, ninguém usa diesel aqui, ninguém tem gerador aqui. Vamos deixar isso aqui quieto por enquanto. Mas quando eu abro o transporte, eu vejo o porquê dessa água. Porquê desse diesel? Então, isso é uma composição analítica de materiais. Não estou falando em dinheiro. É uma composição de equipe. E está bem detalhado isso, né? Só que você não precisou escrever que você botou um ajudante, um caminhão, um motorista, mais X litros d'água. Você não precisou botar mais água. Nem colocou também diesel. Já veio automaticamente, porque ele sabe fazer conta. Imagina que você muda o número disso aqui para 8. E calcula. Ficou molinho. Se não fosse assim, e você alterasse para 8, você teria que alterar a linha de diesel para tantos litros, a linha de água para tantas águas, litros, linha de kit de EPI, como é que é isso aqui? Kit de EPI remaining, peraí, desculpa, quantidade.
Você teria que calcular na mão, ajustar na mão. Nesse caso aqui, você tem 2 ajudantes, ele calcula tudo para você. E analisando o EPI, já que nós estamos falando nisso, eu vou tirar aqui propriedades. Eu vou tirar aqui casas decimais, 0. Não tem meio capacete. Então eu preciso, nessa obra, de 18 kits de EPI. Não sei para quem, está lá no estoque. O pessoal pega e usa. Pegando, vai usar, e durante quanto tempo de obra? Eu tenho aqui 2 anos de obra, mais ou menos, 1 ano e meio. Eu vou usar 18 kits de EPI. Por quê? Porque eu tenho pessoas trabalhando. Deixa eu ver aqui. Olha, não tem nenhum kit aqui. Ah, sim, é porque é miserinha. Kit de EPI. São 18 pessoas? Não sei, tem que calcular isso aqui. Mas você teria a quantidade de EPI necessária para desenvolver o trabalho dela. Então, fechou o modo 50. Para variar, queremos ver isso em gráfico. Porque aqui era montador e ajudante. Mão de obra, mostrando, então, contendo horas totais, isso, aqui é só para esse, que é o direto. E o outro era para montador, só para montador. Quantidade de montador e o outro é para quantidade de ajudante. Gente, eu fiz realmente... Fiz tudo de novo. Eu trabalho direto. Contendo as horas totais de mão de obra do projeto. Então é do projeto. Lendo com atenção. Código de obra, gráfico acumulado, horas totais do Centro de Recurso Mão de Obra. Pronto. Horas totais, resource hour. Mostrando montador e ajudante. Então, mostrando montador e ajudante. Resource hours. Esse é o 1. Pronto. Agora o outro. Se isso aqui é projeto, eu tenho que escrever isso aqui, senão eu vou fazer igual o João Vitor. Pronto. O outro era histograma de quantidade. Então, é do projeto? Isso. Projeto. Direto. Está escrito lá. Quantidade. Então, vai embora todo mundo. Quantidade de montador. É só montador? Não, montador. Montador, quantidade. Não acumulado? Acumulado. Também, acumulado. É por mês? Não, é por semana. Não diz aqui se é por semana. Apresentando acumulado contendo horas do projeto. Vou deixar por mês então, igual o outro. Por mês. Por mês. E quantidade acumulada. E a outra é do ajudante. De novo, ajudante. Diagrama. Não é montador, é ajudante. Recurso ajudante. Quantidade. O exercício pediu quantidade acumulada por mês. Tá amarelo, ficou feio isso. Vou tirar o amarelo e vou botar outra cor. Pronto. Tamanho único.
Acumulado é que vou botar esse aqui menor. Vou botar 200, 200, 200. Agora eu consegui enxergar todo mundo. Então aqui é projeto, aqui é direto, tem nada a ver isso aqui, direto. E direto. Pronto. Está aí o gráfico que foi pedido. Tem uma coisa aqui vermelha, porque é acumulado. Dá a impressão de que nós estamos precisando de mais gente do que nós temos. Mas, como eu disse, nós temos view, resource, nós temos 40 de cada um, está sobrando gente aqui. Então, esse vermelho aqui tem que ser explicado por conta do acumulado. Se eu colocasse pouco, não acumulado, eu teria uma coisa feliz. 12 no máximo e eu tenho 40. Mas o gráfico acumulado, ele dá outra aparência na coisa. Então, esse é o modo 55. E eu estava misturando os dois modos. Se bem que eu fiz um monte de vezes, de fazer um monte de vezes, você acaba vendo de novo a mesma coisa, fixa melhor os comandos. Aqui no modo 57, colocando aquele tamanho 200, eu acho que você fez o que tinha que fazer. Aqui, botão direito, parâmetro é Resource Hours e mão de obra Resource Hours. E aqui? Resource, é igual? Ah, não. Um é de uma coisa e outro é de outra coisa, né? Total do projeto, ativos indiretos e diretos. Se isso aqui estiver certo, né? Não sei de onde veio isso. Agora nós temos dois lugares. João Vitor, depois desse hora e 40 minutos, você já tem como acertar coisas aí, para começar a trabalhar na unidade 4.